Vamos dar continuidade com o capítulo 1. Quero ler o versículo 4 ao 8, mais ou menos. Apocalipse 1, versículo 4 ao 8 diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Grandioso nosso Pai Celestial. Somente em Ti nós confiamos. Se nós viemos em Sua presença, porque sabemos que a Sua presença é a solução dos nossos problemas. Amém. A Sua graça basta para essa igreja. Amém. Nunca clamaremos, Senhor, por justiça, porque nenhuma justiça habita em nós. Amém. Se existe alguma coisa que mais essa igreja deseja é misericórdia. Amém. Graças a No Deus. nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Bom, como vocês já sabem que estamos no estudo do nosso livro de Apocalipse e estamos com o capítulo 1. Nesse capítulo 1, apenas na semana passada conseguimos só o versículo 4. Agora vamos continuar o 5, não sei se vamos conseguir terminar o 6, 7, 8. Mas vamos dando continuidade. Como eu disse, que Apocalipse significa revelar, desvelar o que estava oculto. Este livro de Apocalipse também dissemos que era próprio Senhor Jesus se revelando. Não era nenhum profeta, nem apóstolo, mas era próprio Senhor Jesus se revelando, se fazendo conhecer quem Ele é. Agora, se vocês forem ver, nós, de acordo com o que nós estamos aprendendo, nós fomos entender que há muita gente que dizem que Jesus é o Filho. Jesus é o Filho de Deus, porque as Escrituras assim afirmam também, em algumas partes. Mas se vocês forem ver, não somente as Escrituras afirmam que Ele é Filho, mas também afirma que Ele é Deus. Amém. O que podemos crer nesse então? É de ser Filho ou é de ser Deus? O que vamos crer, então? É de ser Filho? Ou é de ser Deus? Ou é de ser Espírito Santo? Ambas as coisas já são 3. Não pode ser ambas as coisas. Esse português não está bom, não é? O que vamos crer nesse então? Isso precisa uma compreensão espiritual para você entender, não é? Que essas 3 manifestações de Deus não lhe faz ser 3 pessoas. Ele continua a ser a mesma pessoa. E vocês se terem muita atenção nesse estudo, vocês irão concluindo que, de fato, Deus, através do Senhor Jesus Cristo, Ele já vinha se revelando também desde o Antigo Testamento. Já vinha se revelando
ele não se revelou apenas através de Jesus, mas também se revelou no Antigo Testamento através de tipos. Ele se revelou no Antigo Testamento através de história de cada profeta. Olhando nesse livro que nós estamos em estudo, se vocês forem ver, como nós falamos em Apocalipse capítulo 4, versículo 2 e 3, vocês vão encontrar, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono, não havia dois tronos no céu, que um poderia ser do Filho, outro poderia ser do Pai, e muito menos do Espírito Santo, o terceiro. Mas há um trono. Isaías viu um trono. Só para ver, Isaías viu um trono. E também os apóstolos, se vocês forem ver, o João disse, viu um trono, quando foi arrebatado em espírito. E estava posto no céu, um assentado sobre o trono. Um trono e um assentado sobre o trono. Amém. Não havia dois assentados sobre o trono, mas um assentado sobre o trono. O que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que estava, não aos que estavam, não, ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Estão vendo bem? Este que estava assentado sobre o trono é aquele que vive para todo sempre. Amém. E se vocês voltassem a olhar o livro Apocalipse, onde disse, eu sou aquele que estava vivo, fui morto e vivo para todo sempre. Amém. E esse que estava sentado sobre este trono é aquele que vive para todo sempre. Agora, o caso de quem é? Quem é? É aquele que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é o Senhor, não dignos são os senhores. Só para ver que não tem plural lá no céu, como o mundo ensina hoje, que há Deus Pai, Deus Filho, paganismo, falta de entender. Porque todo o Antigo Testamento disse, eu não tenho companheiro, sou sozinho Deus. Amém. Amém. Sim. Não tenho filho, nem sobrinho. Como pensam as pessoas, né? Mas o pensamento humano diz que ele tem filho. Então, para ter filho tem que ter esposa, né? Amém. Porque o filho não pode ser nascido sem mulher. Tem esposa, né? E tem que ter esposa, tem que ter sogro já, tem? Deus esse, né? Tudo isso tem que ser Deus. Então, é só para ver que é pensamento do homem. E agora, digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Está a ver? Agora, tu criaste todas as coisas. Se a gente voltasse na criação, vocês poderiam ouvir ele dizendo o seguinte, façamos o homem segundo a nossa imagem. Não é assim? Amém. Agora, os outros ensinam que quando ele disse façamos, estava com o filho dele. Mas aqui está a dizer, ele é que criou todas as coisas. Quando criou não estava com ninguém. Ele criou todas as coisas. E por tua vontade são e foram criadas. Notem atentamente que no versículo 2 diz 1, não 2,
ou 3, mas um assentado sobre o trono. No versículo 3 diz não os. Só para ver como a Bíblia é complicada, porque ela foi dita assim, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, eu disse, tocar é o quê? Pregar a sua mensagem, revelar os segredos. Disse, nem Jota, nem tio não se omitirá. Só para ver, ele decifra até cada artigo. Cada artigo. O que é difícil hoje compreender a Bíblia. As pessoas já não entendem a Bíblia assim. Querem ler a Bíblia como jornal. Mas ele disse, só para você entender o versículo 2, ele não diz os, mas o. Significa estar sozinho. Não está com o Espírito Santo, não está com o Filho, que estava sentado. Era na aparência semelhante à pedra jaspe. E no versículo 9 diz que os animais davam honra não aos. Aí cabe já você entender. Que estava sentado. E no versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante não dos. Só para ver, está sozinho. Que estava sentado. E no versículo 11 diz que eles, não é, clamavam, dizendo, eis o Senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este, sobre o trono, né? Esse sobre o trono era o Criador. O que nós vemos, né? O que nós vemos e ouvimos. Que ele criou todas as coisas. Então, que é Jesus? São João capítulo 1, versículo 3. Que é Deus Espírito. Jeová do Velho Testamento. Aquele que é em Gênesis 1:1. Agora, mas não vamos parar aqui. Leia agora comigo em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente. Isso é dar, né? Lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Agora, escute o segredo. Ao que vencer. Vencer o quê? A falsidade da religião que está nesse mundo. Aquele que conseguir vencer, eu darei que assente comigo no meu trono. O trono é um. Como é que você vai sentar num trono, milhares de pessoas com ele? É o que deve entender. Aquele que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. É cadeira, né? É cadeira, né? Precisa perceber isso. Vem? Agora. Que assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como ele venceu e sentou juntamente com o Pai dele no seu trono. O trono é um. Não são dois, não são três. O trono é único. Onde ele sentou com o Pai dele, onde ele sentará com a sua noiva. O mesmo trono. Só para perceber, o mesmo trono. Ele sentará com a igreja dele, sentará com o Pai dele. O mesmo trono. Isso é o governo de Deus. Não pense que são cadeiras como essas. É o governo de Deus. Então, se vocês fossem a ler Hebreus capítulo 12, versículo 2, o Paulo em espírito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Note que, de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele estava sentado com o Pai. O Espírito, em Paulo, diz, esse Espírito, o Espírito de Cristo, pois esse é o Espírito da profecia, por meio do qual vem a palavra, diz que ele está sentado à destra de Deus. Mas quando João olhou, ele viu somente um trono. Qual é a destra? Paulo, quando olhou, disse, ele assentou à destra de Deus. Não é assim? Amém. Se vocês forem perceber, destra é o lado direito. Amém. Não é assim? Amém. Agora, olha uma coisa que você tem que entender. A profecia como é complicada. Ele assentou à destra de Deus. Uma vez que todos os profetas disseram que existiu um trono, como é que ele assentou à destra? Significa, quando tem um entendimento carnal, pode dizer que existiu outra cadeira onde o filho poderia sentar à destra do pai. Mas quero vos dizer, em termos da governação, quem senta à direita é o superior de todos. Talvez não entenda isso. Quem senta ao lado direito é o superior de todos. Os todos são do lado esquerdo. É por esta razão que a mulher fica no lado esquerdo. É inferior em relação ao homem. Agora, este filho, como é possível, na qualidade de ser filho, para sentar-se ao lado direito de Deus? Amém. Como é possível? Se você entende. Agora, veja, ele queria dizer o seguinte, mas quando João olhou, ele viu somente um sobre o trono. E não foi antes de Apocalipse 5, não foi antes de Apocalipse 5, versículo 6 a 8, que já lemos, que vem depois de Apocalipse 4, versículo 2 e 3. Na sequência do tempo que vemos o Cordeiro tomando o livro do que estava sentado no trono, como indicado em Apocalipse 4, versículo 2, 3 e 9, 10. O que é isto? É o mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, tornou-se manifesto em carne, morreu e ressuscitou, e retornou ao seio do Pai. Como João disse, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, esse o fez conhecer. São João 1,18, né? Agora, era tempo de Deus, Messias, voltar a aclamar sua noiva. E então, a reclamar, não clamar, a reclamar a sua noiva. Então se apresentar e fazer-se conhecido a Israel. Deste modo vemos Deus novamente avançando para assumir um raciocínio físico com o homem, como o filho de Davi, rei dos reis, senhor dos senhores, noivo e da noiva gentia. Não é dois deuses, mas simplesmente um Deus manifestado. Seus poderosos ofícios trinos e títulos. Agora, vamos olhando para o que disse olhando para Gênesis, como nós queremos ver aqui, como ele se revelou através de toda a Bíblia, vocês vão encontrar que ele não se revelou só por Jesus Cristo, como hoje as pessoas param, mas ele se revelou de várias maneiras. Se vocês querem olhar,
Podemos? Amém. Sim. Agora, Gênesis 45. Quem já segurou? Sim. O Gênesis 45. Você pode ler comigo aí? Quero que vocês escutem um pouquinho da história. Pode começar no mesmo. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso ordenou: fazei sair daqui a todo homem. Assim ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. 3. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. 4. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem seca. 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. 9. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. 10. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo o que tens. 11. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e a tua casa e tudo o que tens. Pode parar aí, mas vocês podem continuar, porque o capítulo é longo. Mas escute uma coisa, só para vocês verificar aquela história, que muita gente pensa que é uma história que aconteceu lá. Aquilo não foi uma história que aconteceu. Se vocês forem a ver, o profeta disse assim: vamos tipificar tudo isso em Gênesis 45, onde José encontra-se com os seus irmãos. Não é isso que está falando aí? Onde ele se encontra com os seus irmãos no Egito e revela-se a eles. José encontra-se com os seus irmãos e se revela aos seus irmãos. Então, José não se poderia conter-se diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Veja o segredo que aconteceu com José. Quando ele queria se revelar aos seus irmãos, ele fez sair todos os que estavam aí. Só queria ficar ele com os seus irmãos. Fez sair a esposa. Queremos tratar o assunto entre irmãos, né? Amém. O que queria dizer com isso? Só para ver que aquilo tipificava que quando Jesus quer se revelar a Israel, primeiro tem que tirar a igreja dele, ficar no palácio. A igreja ele não vai se revelar a sua família enquanto a noiva está lá, não. Ele vai se revelar
a sua noiva enquanto está na glória, ele se revela ao seu povo. E só para vocês entenderem, levantou-se a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam. A casa de Faraó ouviu e disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Por que estavam pasmados? Porque eles já haviam maltratado José. Eles já haviam vendido José, queriam matar, e o odiavam porque tinha sonhos, tinha visões. Não queria ver, preferiram vender o irmão, mentiram para o pai. E José, o que aconteceu? Quando ele foi no Egito, aquilo para mim considero o Novo Testamento que estava sendo escrito. Se você for a ver a história de José, era Jesus se revelando através de José. Ele disse assim: eu sou José. Jesus dirá a mesma coisa quando ele vier para se revelar a Israel. Eu sou Jesus, aquele que vocês crucificaram. Amém. Sou aquele Jesus que vocês crucificaram. Aquele que vocês venderam. Aquele que vocês negaram, sou eu. Como José fez com os irmãos. Só que os irmãos ficarão pasmados a contar aqui. Porque só para ver o que aconteceu é que seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Jesus vai se revelar da mesma maneira: eu sou aquele vosso irmão que vocês venderam aos romanos. Aquele que vocês negaram, que vocês chamaram de Beelzebul, demônio, né? Aquele que vocês chamaram de Satanás, sou eu. Aquele que vocês chamavam de filho da puta, sou eu. Porque chamaram de filho ilegítimo, sou eu. Olha, através da glória que ele estará revestido, eles ficarão com medo de hoje é um dia para sermos devolvidos o que fizemos. Como os irmãos de José, quando encontraram José no Egito, ele já era o governador. Ninguém poderia ir ao faraó senão que passasse pelo José. Amém. Onde José ia, antes de José ir para lá, primeiro a trombeta soava. Amém. Toda a gente deveria dobrar o joelho para José passar. Amém. Só para ver esta situação. Que aquilo tipificava que... Vamos ainda ouvir. Vamos ainda ouvir. Então, e chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, não fiquem tristes, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Vocês estão vendo o que Jesus vai falar lá a Israel? Já viram? Ele vai dizer: não fiquem preocupados com isso. Aconteceu para poder eu salvar a vocês. Amém. Não fiquem tristes por essas coisas, porque me venderam. Era para salvar vocês. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Agora, isso não se compara com Zacarias 12. Tão belamente, juntando os dois, havendo-se de entender isto exatamente. Agora, quando José era bem jovem, ele era odiado pelos seus irmãos. O irmão Branham já está para revelar o assunto. Porque ele era odiado pelos seus irmãos. Por quê? Era porque ele era espiritual. Ele não poderia evitar ter aquelas visões, nem poderia evitar de ter sonhos e interpretar.
Isso estava nele. Ele não poderia expor outra coisa a não ser o que estava nele. Portanto, quando seus irmãos o odiaram, foi sem motivo. Tinha algum motivo para odiar José? Como também não havia motivo para odiar Jesus. Mas era ele, era o bem amado do seu pai. Independentemente que os irmãos odiassem José, mas José era amado do pai. Independentemente que o mundo odiasse Jesus, mas Jesus foi o filho amado do pai. É o que disse a Bíblia: esse é meu filho amado em que me tenho comprazido. Seu pai era o profeta e entendia isso. Isso faz um profeta tipo de Cristo. Aliás, isso faz um perfeito tipo de Cristo. Deus, o Pai, amava o Filho. Mas os irmãos escribas e fariseus o odiavam, porque ele poderia curar os enfermos, fazer milagres, predizer o futuro, ver visões, interpretá-las. Isso não era a razão para odiá-lo, mas eles faziam. E como os irmãos de José, eles o odiavam sem nenhum motivo. Agora recorde como aqueles filhos de Jacó trataram José. Como os filhos de Jacó trataram José. Eles o lançaram numa cova. Não é certo? Eles tiraram a sua túnica de várias cores que seu pai lhe tinha dado e tingiram-na com sangue para fazer seu pai pensar que o rapaz fora morto por algum animal. Está a ver o comportamento deles? Então eles despiram a roupa de José, tiraram aquela roupa que o pai tinha comprado para José, pintaram com sangue do animal para dizermos ao pai que ele foi morto com o animal. Eles o venderam. E certos comerciantes de escravos, há certos comerciantes de escravos que o levaram do Egito. E lá ele foi vendido a um general. A esposa do general, com falsidade, fez com que fosse encarcerado. Mas após algum tempo, sua habilidade como profeta chamou a atenção de Faraó sobre ele. E foi exaltado à destra de Faraó, com tal autoridade que ninguém poderia se aproximar de Faraó, a menos que passasse primeiro por José. Olha, foi depois de ele ter revelado os segredos, foi depois de ele ter interpretado, quando sentou à destra de Faraó. Vocês ouviram que Jesus foi sentar à destra de Deus depois de ele ter se revelado à terra. Quem ele era? Ele não foi sentar só como sentar, não. Ele sentou à destra de Deus depois de ter se revelado quem ele era. E essa história de José, ela é tipicamente Jesus. E se vocês forem ver, eles venderam seu irmão, Jesus foi vendido também com o irmão. Foi o irmão que vendeu. E sempre haverão irmãos que vão vendendo outros irmãos. Sim, porque é Bíblia. Isso não pode falhar. Se existiram os irmãos que odiaram um irmão, também tem que haver irmãos que odiarão um irmão. Sem dúvida. Isso não é para vocês ficarem admirados, não. É para quando acontecer, vocês entenderem que isso tinha que acontecer. Mas quero vos dizer, os irmãos legítimos não se odeiam. Amém. Quando irmãos entram em desavença, se odeia a um que não é verdadeiro irmão. Amém. Isso é certo. Mas se os irmãos são os verdadeiros irmãos, porque o irmão Branham, o eleito não persegue o outro eleito. Amém. Sim. Agora, se um eleito se chama de um eleito e persegue o outro, há um que não é eleito. Pode ele se dizer, eu também sou eleito, mas há um que não é eleito. Porque um eleito não pode perseguir o outro eleito.
Agora, vamos examinar a vida de José. Enquanto ele estava no Egito, hoje é aqui que o vemos como o perfeito tipo de Cristo. Enquanto estava na casa do general, ele foi falsamente acusado, punido, encarcerado sem nenhum motivo, exatamente como eles fizeram com Jesus. Tinha motivo? Não tinha motivo. Lá no cárcere, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, que também estava encarcerado com ele. O copeiro foi restaurado à vida, mas o outro condenado à morte. Cristo foi preso na cruz, abandonado por Deus e pelo homem. Em ambos os lados, como José tinha dois com ele no preso, Jesus também no Calvário estava com dois homens. Amém. Só para ver, estava com dois homens, que como José interpretou, um iria voltar à vida, mas o outro seria condenado à morte. Vocês vão encontrar Jesus com dois homens no Calvário, um foi salvo, o outro morreu. Aqui não precisava nada de nenhuma interpretação. É só olhar que a vida, a história daquele homem foi exatamente a vida de Jesus se revelando. Agora, estava um ladrão, um morreu espiritualmente, mas o outro foi concedido vida. E note, quando Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu e agora está sentado à destra do grande Espírito de Jeová. E ninguém pode vir a Deus senão por ele. Vocês lembram uma escritura que disse: Jesus, ninguém vem ao Pai senão que passa por mim? Amém. Então, e ali diz assim: ninguém podia ir ao faraó senão que passasse pelo José. Só para ver. Só para ver. Há um só mediador entre Deus e os homens. E ele é tudo que se necessita. Não há mais Maria ou Santo. Só Jesus. Continuando com este tipo que encontramos em José, note como tudo que ele fazia no Egito prosperava. Seu primeiro emprego, o general prosperou. Até mesmo a prisão prosperou. Até mesmo na prisão ele prosperou. Oh, que graça! Quando Jesus retornar, escutem, até na prisão José teve sucesso. E o profeta diz assim: isso quando Jesus retornar, vocês verão que o deserto florescerá. Amém. Como uma rosa, ele é o filho da prosperidade, assim como nenhuma era jamais prosperou, como a do tempo de José. Nenhuma era, desde Gênesis a Apocalipse, prosperou ultrapassar a era de José. Então o profeta diz assim que, da mesma forma, virá um tempo de tal bênção sobre esta terra, como o mundo jamais conheceu. Isso é quando? Quando o Senhor Jesus voltar e reinar sobre esta terra, essa terra estará numa bênção que nunca o mundo teve esta bênção. Amém. Nós podemos, veja, cada um de nós sentar sobre nossa própria figueira e rir, e regozijar e viver para sempre na sua presença. Na sua presença há abundância de alegria e a sua mão direita há delícias perpetuamente. Louvado seja Deus. Agora note que em todo lugar que José ia, eles tocavam a trombeta para anunciar sua chegada. Isso é certo? Amém. Agora, minha pergunta é: alguma vez Deus quis falar alguma coisa, não soou trombeta na terra? Em cada momento que Deus quis visitar a terra, houve trombeta. Quando ele quis vir no físico,
houve trombeta que Isaías disse: uma vez conceberá, dará à luz um menino. O principado estará sobre seus ombros. Em nenhum momento que o Senhor Jesus virá sem primeiro soar a trombeta. A primeira vinda, João Batista foi uma das trombetas. Na sua segunda vinda, haverá ainda mais uma trombeta, que é esta que está a soar agora. Nenhum momento José poderia sair de um lugar para outro lugar sem soar trombeta. Em nenhum momento Jesus poderá sair da glória para aqui sem haver trombeta. Isso é mensagem, né? Isso é mensagem. Agora, notem isso. José, eles tocavam a trombeta para anunciar a sua chegada. Está vendo? Só dizer que José está vindo, tocava-se trombeta para anunciar a chegada de José. E hoje estamos com essa mensagem que está a anunciar a chegada de José. Amém. Ah, disse José, sim. Eu estou falando de José. Esta trombeta aqui é para anunciar a chegada de José. É por esta razão que você dobra o joelho. Quando a trombeta é tocada, você dobra o joelho diante de José. Não importa o que o homem estivesse fazendo, quando aquela trombeta tocava, ele dobrava o joelho. Podia ser que estivesse vendendo algo na rua, com seu braço estendido, recebendo seu dinheiro. Porém, ele tinha que parar e dobrar o joelho quando aquela trombeta soava. Se ele fosse até mesmo escute. Se ele fosse até mesmo um artista ou um ator, tinha que parar o seu ato e dobrar o joelho diante de José. Quando sua presença era anunciada com aquele toque de trombeta. E um destes dias, tudo a seu tempo ficará quieto quando a trombeta de Deus soar. Os mortos em Cristo ressuscitarem. E a manhã eterna irromper, lindo resplendor, todos dobrarão os joelhos, então, pois está escrito, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Isso está no Filipenses, né? 2, 9 a 11. Agora, quando você nota a história de José, é a revelação do próprio Jesus. Não existe outro Deus com ele, não. É a revelação do próprio ele, quem ele é. Quem ele é. Agora, voltamos ao livro de Apocalipse. Podemos ler? Versículo 17. Como diz a Bíblia? E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. É quem falou isso? Eu quero que a igreja acompanhe. Não fique só quieto, não. Quero que vocês acompanhem. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Agora escute, disse. Nós quando lemos, ouvimos que ele assentou à destra do Pai. Destra podemos dizer que é o braço direito, né? É isso? Mas escute uma coisa. A Bíblia como é esquisita. O Paulo disse assim, aliás, o João disse assim, eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. É o braço direito depois, né? Dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos ouvir esse que diz, sou o primeiro e o último.
Vocês lembram que essa expressão que disse eu sou o primeiro ou o último? Quem disse isso? É Antigo Testamento. Quem disse isso? Eu sou o primeiro e o último. Fora de mim não tem mais ninguém. Vocês não lêem a Bíblia, né? Por isso esquecem a Bíblia aqui, né? Mas acho que quando leva mais apurada, esquecem a Bíblia. Por causa disso, né? Hã? Vocês querem ser pregadores? Agora vão ser pregadores sem ler a Bíblia? Não querem ser pregadores? Estamos fazendo o estudo disso. Agora, se eu vos enganar, como é que vocês vão ver que estou vos enganar? Estejam atentos com as escrituras. Assinalem. Isso vai vos ajudar amanhã. Vai vos ajudar amanhã. Eu quero que você analise, porque eu não gosto de ler como se fosse um texto qualquer. Eu quero que você leia comigo. E esse é o João. Quando o vi, é o João falando, caí aos seus pés, como morto. E João isso. E João já está a mudar. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Estava sendo tranquilizado, João. Esse que disse ao João, não tema, ele quer se identificar. E eu sou o primeiro e o último. Vamos ouvir. Continua ele ainda se identificando. E o que vivo e fui morto. Alguma vez Deus foi morto? Alguma vez Deus foi morto? Não. Quem foi morto? Jesus. Mas esse Jesus está dizendo também que eu sou o primeiro e o último. Esse que diz que sou eu que estava vivo, fui morto, ele declarou também aí em cima, dizer que eu sou o primeiro e o último. Não tenho ninguém com ele. Sou o primeiro e o último. Não tenho mais ninguém comigo. Sou o mesmo que estava vivo, fui morto e vivo para todo sempre. Agora estão aí a apanhar quem é este homem? Amém. É aí onde as pessoas ficam mais atrás. Ficam mais atrás. E ele diz, para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. O irmão disse, não entendo entre inferno e o quê? Explica, pastor, o que é. Vou explicar qualquer dia, meu irmão, quanto a isso. Mas me dê um tempo. Não sou veloz em dar resposta. Você pode me dar resposta aqui, posso acabar 5 meses sem te dar resposta. Porque não me adianta também dar resposta à toa, né? Para satisfazer a pessoa, não sou desta natureza. Se você quer colocar alguma questão, espera. Não me obrigue a dizer que responde. Não é assim como se faz. É assim? O que o seu irmão Branham, todas as respostas eram dirigidas. Escrita era dada. Aqui queremos saber. Ele levava e ia fazer estudo, depois dava a resposta. Não era de agora para agora. Dá essa resposta, responde lá. Não estamos no mundo, não. Isso não é escola do mundo para se fazer assim, irmão. Estou vos ensinar. Estou vos ensinar, não é assim? Amém. Todo pedido tem que ser esperado. Não é imperado, amigo. Responde lá agora. Porque alguns irmãos não têm paciência quando eu não dou resposta na hora. Não só, eu quero dizer também, sou funcionário, sou trabalhador. Em certos momentos estou ocupado com o serviço, posso não responder também. Sou pai também da família, às vezes estou com família no hospital. Às vezes, em alguns momentos, me deram tempo também para eu orar e dar resposta. E o que acontece? Agora, situações de estou pedir uma oração é outra coisa. Mas quando trata de pergunta, deve ser esperada a resposta. Se eu não dar resposta, Jesus vai dar lá na glória. Eu também não conheço toda a Bíblia. Não. Quero vos ser sério, não conheço nada da Bíblia. Isso pela graça que vos prego. Talvez uma pessoa, pastor, sabe muito. Não sei nada. É pela graça só. Mas vamos voltar à nossa escritura aqui. Vamos voltar à nossa escritura. Para ainda mais reforçarmos. Olha, Miqueias.
uma escritura que sempre falamos. O irmão achou? Achou? Sim. Vamos. 2 a 3. Sim. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há. Seja o Senhor Jeová testemunha contra vós. O Senhor desde o seu santo templo. 3. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Isso poderia fechar o assunto. Só para ver. Essa foi a advertência. Vocês, habitantes da terra, escutem. É o Senhor Jeová que está falando. Miqueias não disse sou eu, não. Disse é o Jeová que está falando. Ele quer sair do céu, há de descer para andar sobre a face da terra. Agora escute, se a gente aplicar que Deus é Espírito, Ele quer sair de lá para andar, o Espírito tem pé. Primeiro temos que entender, o Espírito tem pé. Como iria andar sobre a terra? Então, para andar tem que ter pé. Para dizer que eu vejo, tem que ter vista. Ouço, tem que ter ouvido. Mas este Senhor Jeová disse que iria deixar o seu trono, iria descer e andaria sobre a face da terra. Agora, a minha pergunta é, já? Se já é quem? Se ainda, então há de vir quando? Está a caminho? O mundo não entende. O mundo não entende. Então, ele veio. Ele veio. Ele veio. Veio para completarmos Mateus 1. Ele veio. Já andou sobre a face da terra. Quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, voltou, né? Sim, vamos. O nascimento de Jesus Cristo, ora. 18, sim. 18. 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Sim. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. 20. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que está nele gerado, já falamos do Espírito Santo, né? 21. Sim. E dará à luz um filho, Sim. e chamará o seu nome Jesus. O nome é celestial. Esse era o nome que Deus queria ser chamado dele na terra. Era Jesus. Aquele Jeová que queria descer para andar sobre a face da terra, ele queria receber o nome de um homem. E este nome que ele foi dado aqui foi Jesus. É o nome Salvador. É o nome da salvação. Não existe outro nome para a sua salvação, para a cura, para perdão, para batismo, para o quê? Senão o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tudo o que você quer fazer, se não faz em nome de Jesus Cristo, esquece sua oração. Você não está fazendo nada. Porque ainda não descobriu. Não descobriu. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, Sim. pelo profeta que diz. Sim. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Emanuel significa que é uma das línguas que não poderia se perceber, mas houve tradução disso. Amém. Houve tradução ou não? Amém. Significa o quê? Não filho de Deus conosco. Não filho de Deus conosco, mas disse Deus. Agora, aqui há diferença o que disse Isaías aqui, 9, versículo 6, só para vocês verem. O tradutor do Novo Testamento disse Emanuel significa
Isaías 9. Não, eu não estou a dizer Isaías 7, não apoio o púlpito. Eu estou a dizer Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu sei que estou a ditar aqui. 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. Sim, este menino que foi nascido, Amém. que nós chamamos do filho. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. A governação, principado significa o governo, está sobre os seus ombros. Este menino. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Está a escutar? Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade. Eu sempre ensinei, quando se diz Pai, é o gerador. Agora, quando se diz que Ele é Deus, Pai da eternidade. Afinal, a eternidade tem quantas pessoas que geraram a eternidade? Deus gera a eternidade. O Filho gera a eternidade. O Filho, Deus forte. O Pai, Deus forte. É assim como funciona mesmo? Não é assim como funciona. Não é assim como funciona. Isso está a mostrar que os profetas reconheceram que este menino será Deus na terra. Amém. Os profetas. E os apóstolos, quando captaram isso em espírito, eles disseram assim, vamos olhando na primeira... E a primeira carta de São João, né? 5:20, é isso? Amém. Primeira carta de São João 5:20. Sim. Diz assim. 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Aquele filho, sabemos todos que já veio. E nos deu entendimento. Este filho é que nos revelou. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Agora escute, disse esse menino é que nos trouxe para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Os apóstolos disseram que desde o tempo em que o menino nos revelou, agora estamos sentados nesta verdade. Eu estou falando de nossa linguagem, né? Agora estamos sentados nesta verdade. Vamos ouvir a verdade da qual os apóstolos estavam sentados. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em Sim. seu Filho, Jesus Cristo. Sim. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem diferenças no que disseram os profetas lá? Disse, este filho é o verdadeiro Deus. Agora, escutem, repita, irmão. Esse filho é o quê? E no que é verdadeiro estamos. Sim. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, vamos analisar a palavra verdadeiro. Este é o verdadeiro. Agora, o Pai fica como? Porque se diz que este filho é o verdadeiro Deus. Então o Pai fica aqui. Verdadeiro dos verdadeiros. Fica como? É só a questão de vocês entenderem que essa é uma determinação final. Que este filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não tem mais outro. Não tem mais outro. O verdadeiro Deus que esperávamos a gente ver é este. Então, agora, este foi o São João. E veio o Paulo, na primeira carta aos Timóteos, só para ver que todos os apóstolos acreditaram em Deus. 1 Timóteo 3:16. 3:16. E sem dúvida alguma, grande. Eles sabiam que alguns estariam duvidosos. Se calhar outros estavam duvidosos também. Fica lá. Se tem essa dúvida, fica. Naquele dia você há de ver esse Deus que você está a duvidar, como aquele Deus Pai. Então, vai esperar Deus Pai vir. Mas nós, quando vemos Jesus, vamos entrar com Ele, né? Amém. Agora você vai esperar os três deuses estar presentes para entrar no reino.
Porque o problema vai ser esse. Você está a ser com 3 deuses na mente. Quando chega lá, encontra um Deus. Encontra Jesus. Você quer Deus Pai. Mas espera, papai, quando vir para testemunhar. Deus é Espírito. Espera, quando vir Espírito para testemunhar entrar. Não. Espera. Então, esses apóstolos foram sintéticos. E vocês não vale a pena serem enganados com um homem que nem foi admitido a escrever em Bíblia. Esses foram homens autorizados por Deus a escrever a Bíblia. Amém. Paulo escreveu a Bíblia. Que pessoa para reprovar? Oh, Paulo, não, tem que ter cuidado. Cuidado consigo, que sua mente está não é com Paulo, não. Eu não tenho cuidado com a escritura de Paulo nem de Pedro. Eu tenho cuidado com você mesmo. É verdade. Sim, sim. Amém. Vai dizer, não, irmão, eu tenho cuidado consigo mesmo. Porque Paulo foi autorizado a escrever Bíblia. E você? Então, tenho que ter cuidado consigo mesmo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Grande foi o segredo de Deus. Grande foi o segredo de Deus. Vamos. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Qual é o português bom, irmãos? Ajude-me lá. Outro português, Deus se manifestou em carne. Outro português seria como? Deus se fez carne. Deus se fez carne. Outro português. Se apresentou em carne. Esse já está destrocado em 500. Deus se apresentou em carne. Em carne humana. Que nesse estudo nós dissemos que essa carne foi chamada também da tenda. Tabernáculo. Templo. Foi chamado de Jesus. Deus se manifestou em carne, sim? Deus se manifestou em carne. Sim. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Filipenses, vamos no Filipenses. Vamos no Filipenses. Sim. Filipenses Vamos com Filipenses capítulo 2, né? 2. Sim. Vamos ver aí, começar no 9. No 9, diz assim. Filipenses 2:9. Sim. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Escute. Jesus foi dado um nome que é sobre todos os. Não existe mais outro nome grande na terra ultrapassado de Jesus. O nome de Jesus é o único nome que está em cima de todos os nomes, nem cardeal. Só o nome de Jesus. Sim. Seguindo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sim. 10. Para que ao nome de Jesus Sim. se dobre todo o joelho. Agora, todo o joelho. Ao nome de Jesus. Agora, não disse para que todos os joelhos se dobrem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. A orientação é que todo joelho se dobre ao nome de Jesus. Esta é que foi a orientação divina. Todo joelho. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão Dos que estão. nos céus. Agora vamos analisar dos que estão. Então se o Pai está lá, ele é pequeno, tem que dobrar também. Tem que dobrar também seu joelho diante deste nome, porque disse que o nome de Jesus foi entregue para que todos que estão no céu, lá, se anjo Gabriel, Miguel, não sei quem, Jeová, todos, não disse alguns não, todos se dobrem. Quando se fala todos, é para alguns ficarem de fora? Não.
se dobrem. Para que ao nome de Jesus Sim. se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra 2, e debaixo da terra. 3. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o único Senhor, Jesus, para a glória que nós esperamos. Não temos outros deuses. É estruturado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não. Como eu vos disse. Mas vamos voltar um pouquinho à nossa mensagem. Era para vocês confirmar. Poderíamos ir para mais escritura. Vamos ainda. O povo sabia que ele era profeta. Eles conheciam o sinal do Messias, que poderiam vir somente através do profeta. São João capítulo 1, versículo 44 ao 51. Filipe era de Betesai, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Quem disse isso? Escutem só. Escutem só. Há homens que descobriram que Jesus era aquele que tinha sido escrito na lei de Moisés. Por isso que eles, quando chegaram a Natanael, disseram assim, olha, nós achamos aquele que tinha sido escrito na lei de Moisés. Acharam através de que escrita? Acharam na escrita. Se o povo ficasse habilitado nas escritas, ficaria muito satisfeito, sabe? Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. E os profetas. Está vendo? Encontramos, mas se vocês forem a ver todo o Antigo Testamento, de Gênesis, Apocalipse, há nome de Jesus? Tem? Não. Só você vai encontrar Deus, Jeová, Deus, Jeová, Deus, Jeová Todo-Poderoso, Senhor, Senhor. Não é assim? Mas escutem, esses homens disseram, nós achamos aquele que foi escrito com os profetas. Na lei dos profetas que escreveram os profetas, encontramos. Significa que toda a Bíblia, falaram de Jesus. Amém. Achamos aquele que estava escrito na lei. Mas se você for ver, Moisés foi guiado com coluna de nuvem. Moisés foi guiado com eu sou o que sou. Eu sou Deus. Eu sou Deus de Abraão, Deus de Jacó. Para depois dizer que achamos aquele que estava escrito na lei. Encontramos. Esses homens não eram carnais, não. Não eram carnais, não. Se vocês olharem, não eram carnais. Disse-lhes Filipe. Não. Disse-lhe Natanael. Sim. 46. Sim. Disse-lhe Natanael. Sim. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em Nazaré pode vir alguma coisa? Nazaré é uma cidade muito desprezível, né? Uma cidade muito desprezível, como as pessoas pensam. No mato, no distrito, pode vir qualquer coisa também, ó. Pensa que pessoa do mato é do mato mesmo, não presta nada. É assim como pensa. Pensa que pessoa do mato é do mato que não presta. Nenhum profeta saiu na cidade. Olha, todos eles saíram do mato para ir clamar contra o pecado que estava na cidade. Contrário, né? Contrário. Disse, Nazaré pode vir alguma coisa boa lá também. Cidade pequena, daquela. Disse-lhe Filipe, vem e vem. E amigo, não é para te contar, tem olhos. Tem olhos. Não é para ser contado, tem olhos. Não nada a ver sozinho. Porque isso não precisa ser descrito comigo, não. Vem e vem. Anda, vem. Nosso português, não é? Anda, vem. Sozinho. Amém. Outro resumo, venha ver sozinho. Amém. 46. Foi esse o convite que foi dito. Nós não convidamos que, nossa igreja, nada. Vem e vem. Amém. Sim. As nossas pregações, vem e vem. Amém. Sim. Se estamos sustentando a igreja, a religião, vem e vem. Nós estamos sustentando as escrituras. Como falam. Sim. Nós entregamos ao povo a escritura como exatamente ela foi falada. Apenas só auxiliar para entender só.
Vem e vem. Vocês quando entrarmos nos céus, hão de ouvir que sempre o animal convidou assim, vem e vem. Amém. E esses homens tinham a mesma linguagem. Anda, vem. Não precisa a gente contar nada. Vem e vem. Glórias a Deus. Amém. Por isso, irmão, você está aqui. Porque veio, ver e viu. Amém. Agora escute Natanael quando viu já. Esse que foi dito, vem e vem. Quando ele viu na visão dele sozinho, escuta o que ele disse. Jesus, 47. Sim. João 1:47. Sim, vamos. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele. Jesus viu Natanael Sim. vir ter com ele Sim. e disse dele. Sim, Eis aqui um verdadeiro israelita, sim. em quem não há dolo. Está vendo, né? Deus conhece os seus. Amém. Antes de Natanael vir e ter com Jesus, ele já estava me vendo vindo. Ao chegar, disse, está aqui o verdadeiro israelita, que não tem adoração de ídolos. Ele conhece o verdadeiro crente. Só que nós, como humanos, que às vezes olhamos de pele, talvez aqui um pouco está mal, achamos que esse aqui não tem nada. Não tem Espírito Santo, posso lhe desafiar. Não. O dono conhece a quem ele chama. Ele conhece. O verdadeiro cristão não é identificado com o pastor, não é identificado com ele. Amém. Ele que identifica. O dono. E daí a seguir, meu irmão. 48. Disse-lhe Natanael, Sim. de onde me conheceste tu? Está vendo? Há um algo que tocou Natanael. Vocês entenderam qual foi algo? Houve um algo profético. Porque quando a profecia é revelada, ela puxa a alma. Então, quando ele foi revelado o segredo, disse, está aqui o verdadeiro israelita que não tem ídolo. Ele descobriu que na terra deles não adora aquilo mesmo. Só pela primeira vez encontraram comigo. Pela primeira vez, não precisa me descrever assim. E ele quer conversar ainda com esse senhor. Disse-lhe Natanael, Sim. de onde me conheceste tu? Está vendo? Porque ele é estranho. Ele conheceu aonde? Sim, irmão, vamos. Jesus respondeu e disse-lhe, Sim. antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Veja só, quando você estava lá embaixo d'água, eu te vi. Antes mesmo que viesse você para aqui, Deus já estava a te ver embaixo do lombo da tua mãe. Onde está aí a minha semente? Há de vir aquela aí. Você não tem como fugir, não tem como. Essa é a segurança, o eleito não se perde. Pode ficar um mês em casa, um dia de levada vai à igreja. Não tem vergonha de ficar em casa sentado? Você sozinho de vir. Sim. Não, o pastor não vai perseguir, não. Porque perseguir é mimar. Irmão, para não ser igreja, não pode ser mimado. Sim. Há de cansar, o diabo vai começar a dançar para você, há de chegar certo tempo o dono levanta e vai à igreja. Eu sou dono da vida, levanta, vai. Sim, Natanael, quando veio, disse, eu te vi quando estava embaixo daquela árvore. Te vi? Natanael respondeu e disse-lhe, Sim. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. 50. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Porque te revelei. É a revelação que convenceu Natanael. Porque te revelei o segredo. Assim creu, né? Então, quando você crê, verá maior do que isso. É verdade, irmão. Quando você crê, não pense que só chega o batismo, não. Quando você crê, você frequenta na igreja, você aprende coisas maiores do que o que você viu. Em cada dia que nós vivemos aqui na igreja, nós saímos com um pequeno algo para acrescentar a estatura. Há algo que nós é acrescentado. Há algo que nós é acrescentado. Agora escute, o profeta diz assim, a habilidade de discernir os pensamentos do coração
é homem, fez os eleitos de Deus compreender que aqui estava o Messias. A habilidade da revelação das coisas que estão dentro dos corações, isso fez entender aos filhos de Deus que aquele era Messias. Você não está entendendo? Eu quero voltar para você entender melhor. A habilidade de discernir os pensamentos do coração é homem. É homem. Fez os eleitos de Deus compreender que aqui estava o Messias, a palavra de Deus. A habilidade de revelação desta Bíblia que fez o profeta nos fez entender que aqui houve um Jesus. Aqui houve unção aqui. Amém. Não é qualquer homem não, porque outros nós protestamos que isso não tem nada. Por quê? Sabe você, né? Porque alguns tudo comem. Né? Eu estava a conversar com uma irmã ontem e disse, pastor, eu quero saber alguma coisa. Quando alguém te diz algo que eu sonhei você assim, isso não é sério. Ele disse, você não pode confiar em dons, não. Eu falei assim, irmã, você não pode confiar em dom, porque a única coisa que Satanás copiia são dons. Amém. Dom é sujo. Amém. Dom é sujo. Satanás pode copiar dons aqui. Vir aqui parar aqui e dizer você tem problema de bexiga, tudo isso mentir. Falar de verdade, mas não é Deus. Eu disse, irmão Branham disse, um dom é verdadeiro, uma visão é verdadeira, os sonhos são verdadeiros quando isto acontece. Quando isso vai de acordo. Agora eu digo, irmão, parece... Irmão, está sentindo dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça. Esse dom tem que ser controlado. Não está bom, não. Não está bom, não. Não está bom. Por isso que os dons, os que têm dons, vão controlar os dons. Senão vão machucar a pessoa com os dons. Eu vou ser sério. Porque é normal, né? É normal uma pessoa estar na cama, doente, gravemente. Você de repente sonhou estar morrendo. Você diz, já vou falar aqui, irmã, desculpa, irmã. Irmão, desculpa mesmo, mas desculpa, irmão. Eu tive visão e veio o irmão estar partindo. Você tem que ver alguma coisa, o que você vai expressar. Eu comecei a dizer, o irmão está adiantado, dizendo que não tem problema. Sem problema. Os dons têm que ser muito moderados. Muito moderados e bem controlados. Sim. Algumas coisas que acontecem aqui, às vezes, os irmãos já sonharam há muito tempo, mas eu não anuncio nada. Primeiro eu quero ver acontecer e vou dar visto. Porque senão você vai dizer a alguém, depois quando não acontecer, irmão, você não disse que foi assim, seria assim, como é que ia acontecer? Estava a tentar minha vida, vai ser processado para na cadeia. Lei de hoje? Estou falando sério. Tem que ter muito cuidado com essas coisas aí de dom. Dom atrapalha muito. Dons atrapalham muito. Essa igreja já passou com muita dificuldade dessa brincadeira de dom. Uma vez um irmão disse assim, um irmão que já tinha partido há um mês, um ano, não sei o que, foi tido para orar aí no túmulo, ressuscitar. Disse de levantar, vim levantar. Eu não queria isso não, porque não era escritura não. Não era escritura. São dons. Mas eu fiquei quieto. Não lhe disse, irmão, está mentindo. Eu disse, tá bom, irmão, vamos aguardar. Se um dom que veio para o irmão, agora o irmão há de ir lá orar no cemitério, ou quer ir com quem? Quando você tem dúvida, não pode ir com as pessoas. Não é assim o que disse Jesus? Se tinha dúvida, devia ficar fora. Como que o irmão vai fazer? Eu quero ir falar para a família, não sei se vai ser problema, irmão. Não vale a pena fazer isso, não. Você tem que orar para ver o que
Os dons. Cuidado com os dons. Satanás copeia os dons. Amém. Agora, habilidade. Quando a mulher junto no poço ouviu dizer ou discernir os pensamentos do seu coração, ela o conheceu como o profeta, declarando que o Messias seria conhecido por essas grandes habilidades. O ungido de Deus tem habilidades que lhe levam a conhecer que esse é ungido. Vocês já descobriram a habilidade que tinha este homem? Qual foi? Esse é o segredo do coração. Hã? Esse é o segredo do coração. Já pararam, né? Já pararam, né? Agora, vamos um pouco para Apocalipse 15, versículo 3. Para um reforço. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico de Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Você vê isto? O Cordeiro, o sumo sacerdote, tendo seu sangue nas mãos como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é o Cordeiro? Jesus. Quem é o sumo sacerdote? É esse o Deus Todo-Poderoso. Esse, o seu atual ofício. Esse é o seu atual ofício. Entenderam aí? Qual é o seu atual ofício? O Cordeiro, o sumo sacerdote. O Cordeiro quer dizer o sumo sacerdote. Vamos parar aí. Por que é o Cordeiro? Porque é o único que teve pena. O sumo sacerdote é homem de pena. Não é homem de lançar pedra para as pessoas, condenar as pessoas, não. O sumo sacerdote é homem de pena, que é o Cordeiro. Irmão Branham disse: este é o seu ofício atual. O ofício atual de Deus é o de Cordeiro, sumo sacerdote, para interceder por cada falha nossa. Então é bom aproveitar, porque no dia que vai deixar esse ofício atual de sumo sacerdote, ele se reveste como o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá vem como que rei para julgar, para governar. Aí já não tem perdão. Aí já não tem perdão. Esse é o ofício atual. Isso é o que ele está fazendo agora, apresentando o seu sangue em defesa dos nossos pecados. Mas um dia esse Cordeiro se tornará o leão da tribo de Judá. Ele aparecerá em poder e glória e assumirá sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. É claro isso. Não quer dizer que ele não é rei agora. Vê? Pois ele é o nosso rei. Rei dos santos. É um reino espiritual do momento. Não é deste sistema mundial, estamos dizendo. Não é desse sistema mundial. Assim como nós não somos deste mundo. Essa é a razão por que agimos diferente do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do mundo, do nosso renascimento, onde Jesus é o rei. Nós refletimos o espírito do mundo onde o nosso Senhor Jesus é rei. Amém. Não refletimos o espírito desse mundo, mas temos um mundo onde o nosso espírito reflete. E diz assim: é por isso que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, ou cortam seus cabelos, ou usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo quer tanto. É por isso que nossos homens não bebem e fumam e comportam-se pecaminosamente. Eu não sei se os homens não fumam, não bebem.
É verdade. Porque às vezes as nossas irmãs que sofrem muito, cortam o cabelo, não sei o que, usam mal, vestem mal. Os homens também. Hã? Oi? Estamos todos corretos? Estamos? Todos certo? Sem fumar, sem beber, sem tocar moça. Hã? É isso aqui. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado. Nós temos que ter o domínio sobre o pecado. E está em vigor através do poder que está no Espírito de Cristo, o qual habita em nós. Cada reino na terra vai ser destruído, mas o nosso permanecerá. Amém. O reino que o Senhor Jesus virá governar permanecerá para sempre. Ora, nós temos falado acerca dos ofícios e manifestações do único Deus verdadeiro e completando sua glória em um estudo escriturístico, mas ele não é para ser conhecido intelectualmente. Ele é conhecido espiritualmente. Amém. As pessoas querem conhecer Deus intelectualmente. Aonde é isso? E ele diz, por revelação espiritual. Este mesmo ser que foi conhecido como Jesus, segundo a carne, voltou à coluna de fogo, mas ele prometeu que viria novamente e habitaria entre o seu povo através do Espírito Santo. A primeira manifestação de Deus foi através da coluna de fogo, não é assim? Amém. Da coluna de fogo veio em carne humana, chamada Jesus. Amém? Amém? E da carne humana, quando ele disse eu volto ao Pai, não disse estou a voltar a ir onde está meu Pai, não. Disse volto ao Pai. Dizendo assim, eu volto como era. Amém. Queria dizer isso, eu volto como era. Quando saiu do corpo humano, ele voltou outra vez na coluna de nuvem como era. Amém. Por isso que quando Paulo encontrou com ele, já lhe encontrou revestido de quem? De coluna de nuvem, que foi o manto que ele usou para guiar os filhos de Israel de Egito até Canaã. Amém. Usou este corpo, poderia chamar-me de corpo, mas usou isto aqui. Deus falava através dessa coluna de fogo. No dia despiu a coluna de fogo, veio usar o corpo humano. Do corpo humano, quando morreu na sua ressurreição, ele voltou outra vez na coluna de fogo. Ele cruza com Paulo a caminho de Damasco, isso é Atos 9, né? Amém. E daí o que acontece? Ele foi o Espírito Santo no dia que derramou o seu Espírito para a igreja. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que fez toda a trajetória. Não são muitos deuses como pensam. E no dia de Pentecostes, aquela coluna de fogo desceu e separou-se em línguas de fogo sobre cada um deles. Não é isso que nós lemos de Atos 2? Agora, Atos 2 foi o que foi? Aquela coluna de fogo que se empedaçou e foi se pousar em cada pessoa. E quem estava na coluna de fogo quando Paulo encontrou-se com ele? Não disse que só Jesus é quem tu persegues? Amém. Agora disse, o mesmo Espírito que estava na coluna de fogo veio se empedaçar e está agora na sua igreja. Desde o tempo de Pentecostes. Está a ver que o Espírito Santo é a mesma pessoa? Amém. O que estava fazendo Deus? Ele estava separando-se na igreja, dando a todos aqueles homens e mulheres uma parte de si mesmo. O que Deus estava fazendo? Disse, ele estava mesmo entregando sua parte a cada pessoa. Profundo, né? Assim cada pessoa tem um pedaço de Cristo. Por isso que nós somos carne da sua carne, osso do seu osso. Amém. Cada cristão não disse não entristeçamos o Espírito Santo depois está selado com ele para o dia da redenção. Amém. Então este pedaço que ele diz, cada um tem parte dele, tem parte de Deus. Respeite. Cada um tem parte de Deus. Nem por acaso dizer que
essa moça é muito mansa, este moço é muito manso. Não é manso, não, é porque tem o espírito de mansidão ali. É Deus que está aí escondido. É Deus que está escondido. Não há outra coisa. Agora, Paulo, captando isso em espírito, ele diz, para terminarmos, Gálatas 1:8. Ele diz como? Se um anjo, vocês estão vendo, hein? Se um anjo, sim, Gálatas 1:8. sim, Mas ainda que nós mesmos, escutem, ainda que nós mesmos, ele começa a chambotear em nós mesmos. Nós quem? Apóstolos. Começa a bater com os apóstolos mesmo. mas ainda que nós mesmos, Sim. ou um anjo do céu, Ou um anjo do céu. vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Vamos parar. Anjo é o quê? Mensageiro. Então por isso ele disse assim, mesmo entre nós os apóstolos, ou um outro mensageiro vir de onde vir, de onde vem, vos pregar um evangelho que não seja igual com este que nós pregamos, seja nada. Onde há chance de dar espaço para alguém dizer que nada, você tem que ter cuidado com Paulo, tenho que ter cuidado consigo. Porque o Paulo também me disse isso em Gálatas, que deve ter cuidado com você. Essa resposta sou irmão. Para lá. Paulo já me advertiu que deve ter cuidado com um que há de trazer um evangelho diferente que ele pregou. Acho o irmão. Tem razão a Escritura. A Escritura tem razão. A Escritura não vem para mentir, não vem para ajudar você. Se vir outro, não se interessa nada quem é. Se vir outro vos pregar um evangelho que não se assemelha com este que vos pregamos, seja nada. Mesmo que venha do céu. Mesmo que venha do céu, com roupa branca, né? Você diz, eu sou o anjo enviado de Deus. E de hoje para frente, aquele Gálatas não está certo, não. Você diz, ei, irmão, já fui dito. Nem um anjo do céu, se vir não confirmar que é isso aqui, seja nada. Você vem de onde? Por isso que vocês hão de ver, o anjo veio do céu. Houve um anjo que veio do céu, que foi Jesus Cristo. Quando ele veio, Jesus Cristo, como Paulo tinha dito, se um anjo vier do céu, vos pregar um evangelho diferente desse, seja anátema. Irmão, a Escritura é eterna. O que vocês têm que ter na mente? Vocês podem dizer, se Jesus com Paulo, primeiro foi Jesus, depois Paulo. Gálatas era eterno antes de Paulo nascer. Você tem que ter essa mente. Toda essa Bíblia que escreveram os profetas, não pode pensar que esse aqui não veio antes de Jesus, depois de Jesus. Essa Escritura foi eterna antes de todos esses que escreveram, já havia. Por isso Jesus, quando veio como um anjo que desceu do céu, a primeira coisa que fez foi parar com as Escrituras. Isso é que foi dito pelos profetas. Não poderia ele ir fora do que estava escrito, porque senão seria anátema. Qualquer que estava dizendo, não está escrito. Não disseram os profetas acerca disto. Leiam as Escrituras, vos ajudará isto. Jesus parou com as Escrituras porque queria sustentar Gálatas 1:8. Colocou um mundo também, levanta como a mim. Aprendeu aí no estudo bíblico que ele dobrar você. Dobrar você? Não tem pedaço do Espírito Santo. Se aquele pedaço está em você, ninguém te dobra. Ninguém te dobra. Ninguém te dobra. Deixa aqui, terminar aqui um pouquinho. Nós agora chegamos a uma conclusão essa, que já encontramos na palavra. Por mais que creiamos em tentar encontrar os mais antigos e melhores manuscritos para obter o melhor registro possível da palavra, nós nunca conseguiremos o verdadeiro significado pela qual o significado de estudo e comparação das Escrituras.
Por mais sincero que sejamos, será necessária uma revelação de Deus para trazê-la à luz. E se nós podemos ler as Escrituras, fazermos estudos e comparar Escritura com Escritura, se não há uma revelação que vem de Deus, isso nunca vai te trazer à luz. Nunca vai te trazer a comparação. Ler a Bíblia como jornal, né? Tá vendo? Isso é exatamente o que Paulo disse, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Isso é primeiras cartas aos Coríntios 2, versículo 13, né? A verdadeira revelação é Deus interpretando sua própria palavra ao vindicar o que está prometido. Agora, que ninguém se engane, estão me entendendo? Agora, que ninguém se engane pelo que eu disse e pense que eu não creio na exatidão da palavra como nós temos hoje. Eu creio que esta Bíblia é exata. Eu creio que esta Bíblia é exata. Jesus autenticou completamente o Velho Testamento quando andou aqui na Terra. E ele foi compilado exatamente como foi o nosso Novo Testamento. Não se engane acerca disso. Nós temos a infalível palavra de Deus hoje. E nenhum homem se atreve a tirar dela ou adicionar a ela. Mas nós precisamos do mesmo Espírito que a deu para ensiná-la a nós. Nenhum homem tem direito de acrescentar ou diminuir o que está escrito neste livro. Como sabemos que o autor deste livro foi o Espírito Santo, por isso precisamos do Espírito Santo descer para interpretar a palavra que ele deu. O que eu estou lendo aqui. Vocês estão junto comigo? Oh, como necessitamos de revelação pelo Espírito, não precisamos de uma nova Bíblia. Vamos abrir essa mensagem aqui, página 21. Vocês estão entendendo? Ele diz assim, não precisamos de uma nova Bíblia. Parece que ele estava vendo que haverá novas Bíblias, né? Não precisamos de uma nova Bíblia. Não precisamos de uma nova tradução, embora algumas sejam muito boas. Eu não sou contra elas, mas precisamos da revelação do Espírito. E a graça, e graças a Deus que podemos ter o que precisamos, pois Deus quer revelar sua palavra a nós pelo seu Espírito. Que Deus possa, pelo seu Espírito, começar a nos dar contínua revelação, vivificante e prevalecente. Se a igreja somente pudesse obter uma revelação fresca e tornar-se por ela a viva palavra manifesta, nós faríamos obras maiores e glorificaríamos a Deus nosso Pai no céu. Se a igreja se apoiasse nessa escritura e permanecesse nessa escritura, ela seria mais glorificada. Ela seria mais ungida. Mas hoje a igreja não está ungida, sabe por quê? Sabe por quê? Não quer seguir a palavra, não. Não quer seguir a palavra. Não quer seguir a palavra. Esse é o princípio do Apocalipse 1. E o que nós vamos esperar agora? Vamos entrar na visão do pátio. Na outra semana, se o Senhor permitir. Vamos entrar na visão do pátio, né? É isso. Vamos entrar na visão do pátio. Vamos entrar a visão do pátio. Sim. Tá certo. Vamos começar com 9. Se o Senhor permitir haver a outra semana, a visão de João, e no Patmos. Vamos conhecer até ao 20. Então Deus abençoe a vocês. Simplesmente era para darmos a conclusão do nosso estudo da revelação do próprio Jesus Cristo. Agora, o que vai já acontecer no Patmos, já não é a revelação do próprio Jesus, é Jesus trazendo a mensagem para o tempo futuro da igreja.
A primeira parte do Apocalipse era ele se identificar sendo o mesmo Deus do Antigo Testamento e o mesmo Jeová do Novo Testamento. Não tem mais outro. Desde o Antigo ao Novo Testamento é só Jesus Cristo. Então o resto é só para ouvirmos o que aconteceu no Pátimo. Do Pátimo para cá. Porque ele foi que descreve as coisas que vêm, as coisas que hão de vir, as coisas que serão. Depois dessas coisas, o que vai acontecendo. Então nós vamos olhar nisso. E se o Senhor permitir, até lá, nós vamos dar continuidade. Se não permitir, Deus continua vos abençoando, né? Amém. Se o Senhor permitir, Deus continua vos abençoando. E